ver se a nossa amiga está aqui. Ela não está, não é? Não. Muito boa tarde para todos, aqui boa tarde ainda para a costa oeste dos Estados Unidos da América, muito boa noite já ao anoitecer na costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá. Este é o nosso webinário, a série de webinários da Palcos, Portuguese American Leadership Council of the United States, em colaboração com o Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. É com muito gosto que temos, portanto, todos aqui na nossa companhia para esta celebração, que é simultaneamente um painel sobre o 25 de Abril, e obviamente um painel sobre o 25 de Abril é sempre uma celebração de Abril e dos valores e dos ideais desse mesmo período que mudou Portugal para sempre. Antes de passar para o meu colega e amigo e moderador, co-moderador desta série, diretor também da Palcos, Ilídio Pereira, vamos então recuar um pouco no tempo e peço aqui aos participantes, portanto, no painel, os nossos amigos que aceitaram o convite, assim como aqueles que nos acompanham, quer aqui na Zoom, quer nas redes sociais, por que não ouvirmos um pouco de uma música muito especial. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais reina dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grande lágrima morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grande o povo é quem mais reina, à sombra do mar que já não sairá, chorei por companheira, grande lago arrotado. Já não saía lá. 25 de Abril, sempre. 25 de Abril, sempre. 25 de Abril, sempre. 25 de Abril, sempre. E assim começamos, portanto, com a grande Lívia Morena, numa gravação que é tanto quanto especial, porque foi das últimas presenças do Zeca Afonso, que, como todos nós sabemos, morreu bastante novo, infelizmente, com ainda, acho que 56 anos, salvo erro. Vamos então passar para o Ilídio Pereira, para o meu colega e amigo Ilídio Pereira, e depois o nosso diálogo, nossa conversa, as comunidades portuguesas, a diáspora portuguesa nos Estados Unidos da América e o 25 de abril. Ilídio. Meu amigo, com a voz um pouco embargada, porque depois de ouvir o que tanto significa para nós,
mas vamos começar. Começo por agradecer em meu nome pessoal e em nome da Palcos, que com muito gosto represento nestes webinários a presença de todos neste painel. A Catherine Soares é a presidente da direção da Palcos, o Anísio Correia, a Maria Isabel Camacho Santos e o Gonçalo Sousa. O tema do webinário de hoje é, além de pertinente, tem a particularidade de poder auscultar as opiniões dos nossos interlocutores que estavam em Portugal nesse dia memorável. E também em contraste saber como interpretaram esse dia a Catherine Soares, que já residia nos Estados Unidos, e do jovem Gonçalo, que veio a ter conhecimento do 25 de Abril, lendo crónicas alusivas e escutando quem o viveu. Mas tenho a certeza que no final deste webinário ele mais elucidado ficará sobre tudo. A Maria Isabel Camacho Santos, que na altura, 25 de Abril, vivia em Portugal e era comissária de bordo da TAP, e o Anísio Correia, que vivia em Lisboa e frequentava a Faculdade de Germânicas, tem com certeza muito para nos contar sobre essa marcante efeméride da nossa bonita história de Portugal. Também me lembro muito bem desse dia, que nos deu a liberdade e ajudou a implementar a democracia que felizmente ainda perdura no nosso querido Portugal. Na manhã do dia 25 de abril de 1974, ia eu e muitos mais a caminhos do emprego, quando fomos surpreendidos pelo movimento das Forças Armadas que, sem derramarem sangue, depuseram aqueles que durante mais de 40 anos amordaçaram o povo português e, felizmente, não mais voltaram ao poder. Vamos deixar os nossos convidados usarem a palavra, mas eu não ficava bem com a minha consciência se não aproveitaste este ensejo para dizer 25 de Abril sempre. E bem-ajam os que nos concederam o direito de viver em liberdade em todo o sentido da palavra. Caro amigo, professor Diniz Borges, depois deste longo prelúdio, peço desculpa, faça o favor então de dar continuidade a este colóquio. Eu pouco mais tenho a acrescentar ao seu prelúdio, extremamente bem feito, a não ser que, portanto, também um pequeno testemunho. Eu vi o 25 de Abril também já nos Estados Unidos. Eu acho que a Catherine e o Gonçalo, obviamente, não tinham nascido ainda no 25 de Abril, mas no meu caso eu tinha 15 anos, vivi nos Estados Unidos da América e pela primeira vez vi o Walter Cronkite do CBS News, que víamos religiosamente às 6 horas da tarde, com os meus pais e eu a traduzir, porque eles não percebiam inglês, mas gostavam muito de ver as notícias todos os dias, o telejornal, e vimos Portugal no telejornal, e a peça jornalística que abriu o telejornal portanto, da CBS News, de 4 minutos e 10 segundos, curiosamente, essa peça jornalística não vinha de Portugal, vinha da Itália. O jornalista, portanto, da CBS News em Roma é que fez o relato da Revolução de Abril naquela noite, portanto, já que a Revolução tinha sido consolidada em Portugal, porque o telejornal, quando saiu, já era, portanto, bastante tarde em Portugal. Foi a minha experiência sobre um 25 de Abril, vivido também à distância. Vamos então passar, temos 4 perguntas, não é muito para os nossos convidados, mas que dará pano para mangas. Eles, obviamente, como sempre, já sabem as perguntas, porque isto não é uma entrevista gacha das redes televisivas, aquelas que a gente conhece e sabe muito bem que gostam de fazer isso. É de facto um projeto de histórias orais, e por isso o Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno associa-se a Palcos a este projeto, e queria dizer-vos mais uma vez, em nome da Universidade e do Instituto, bem-vindos aos nossos convidados. E, obviamente, que para além do arquivo do PBBI, portanto, na página de Fresno State YouTube, também fica na biblioteca da Universidade o nosso projeto das histórias orais para sempre. Ilídio. Nós geralmente temos uma ordem para seguir quando fazemos as perguntas. Começamos por um interlocutor, passamos a outro, e em todas as perguntas temos uma ordem, mas uma ordem não de importância, mas sim só para dar uma sequência às nossas perguntas. E nesta primeira pergunta, a sequência será o Anísio, a Maria Isabel, a Catherine e o Gonçalo. Antes de nos responderem às perguntas que vou fazer, usem 1 ou 2 minutos para nos dizer algo sobre vocês. E a pergunta é o seguinte: para o Anísio e a Maria Isabel,
gostaríamos de pedir que voltassem no tempo e nos falassem das memórias que têm do 25 de Abril. Onde estavam e o que se lembram desse dia. Depois, para a Catherine e para o Gonçalo, que memórias têm nas vossas famílias quando eram crianças do 25 de Abril? Era celebrado nas vossas casas? Nas vossas escolas? Portanto, esta é a pergunta, e a sequência então será o Anísio, a Maria Isabel, a Catherine e o Gonçalo. Anísio. Pronto, obrigado, Ilídio e Diniz, pelo convite e muito obrigado por ter posto essa canção para nos pôr no espírito do 25 de Abril. É interessante que numa outra colóquio que teve aqui que o Diniz facultou aqui ontem, creio eu ouvi pela primeira vez que, de facto, esta canção do Zé Afonso não era a canção que tinha inicialmente sido escolhida. Era outra que estava já nessa altura proibida. Venham os 5, não me lembro bem do nome. Mas que bem que isso aconteceu, que foi esta, porque esta canção realmente reflete muito melhor e tão bem aquilo que estamos aqui a festejar. Bom, eu já tomei aquele minuto que o Lídio me deu para falar sobre isto. Mas eu realmente vivia em Lisboa nessa altura do 25 de Abril, tinha 23 anos, estava a acabar o meu curso na Faculdade de Letras. Então, perdão, eu disse germânicas, letras, sim, desculpa. Germânicas na Faculdade de Letras. Como muitos estudantes nessa altura, vivia numa casa de hóspedes, era um casal idoso que onde lá viviam 3 estudantes, e eu lembro muito bem de estar a sair ainda estava na casa de banho a preparar-me para ir para a faculdade e bate-me a senhora à porta: senhora Anísio, tenha cuidado, não pode ir hoje, que há uma revolução lá fora. Ela tinha ido lá à padaria ou qualquer lado e lá tinham dito que havia uma revolução. Bem, então eu comecei, claro, a única coisa nessa altura não havia telemóveis, nem computadores, nem nada disso. Acendi o rádio como ao costume e eu vi então a primeira coisa que eu vi foi essa música militar que estavam a dar creio eu, que era na Rádio Clube Português. E pronto, assim todo dia, e então, entretanto, vem um comunicado. Pronto, foi a primeira vez que eu vi nessa altura. E pronto, e depois então foi só nesse dia, eu realmente não saí lá fora, porque segui o conselho que estavam a dar pelas Forças Armadas e tal, e estava sempre à espera de outros comunicados. Eu vi muito de perto tudo aquilo que se estava a passar. Eu lembro-me, houve uma altura em que puseram uma gravação de umas comunicações que estavam ao vivo entre o chefe da Marinha e algum outro responsável a dizer o que é que vamos fazer isto, vamos atacar, não vamos atacar, isto, os contras, não é? E de maneira que foi realmente muito, muito intenso esse dia. Saí mais tarde, quando já à noite, e aquilo que me lembro mais é as pessoas abraçarem-se, sem se conhecerem, na rua. Cada um, até fiquei emocionado quando penso nisto. Mas havia foi como tirar uma tampa das pessoas, que, claro, que sabem que até aquela altura falava-se entre amigos e falava-se entre estudantes. Eu participei muitíssimo em manifestações na universidade, até nesse ano, antes do 25 de Abril. Estive presente muitas vezes onde vieram a polícia de choque com cães e gás lacrimogéneo e tudo isso. De maneira que foi essa tampa que saiu e de repente não eram precisas palavras, as pessoas realmente abraçavam-se umas às outras. Mas o que me lembro ainda mais é aquilo que se passou logo nos dias seguintes. Claro, na semana seguinte foi o 1º de maio, foi uma festa enorme, que isso, claro, lá estive também. Participei em vários comícios que nessa altura começaram a existir. Lembro muito bem daqueles políticos refugiados a voltarem a Portugal, como quando voltou o Zé Mário Branco, que saiu no comboio no Porto, e depois até o Mário Soares, e depois os presos que foram soltos da cadeia de Peniche.
Lembro-me muito bem nesse mesmo dia do 25 de Abril à noite, quando tudo já estava mais ou menos conquistado e aqueles gatunos da PID ainda lá de cima da janela a disparar à sorte, só por raiva, não é? E tenho a impressão que foram as únicas pessoas que morreram foi nessa altura, nessa rua. E depois, claro, lembro muito das canções que de repente apareceram em todo lado. Um dos meus mais favoritos foi sempre o José Mário Branco, coitado, também já faleceu, e claro, e o Zeca Afonso e todos esses. E mais tarde, claro, começaram também as discussões sobre o ultramar, sobre a independência das colónias portuguesas e, claro, tudo isso eu me lembro muito bem. A última coisa que queria realçar é que eu vim para este país 4 meses depois do 25 de Abril. Vim em agosto. Foi muito difícil deixar Portugal nessa altura, mas era uma coisa que já estava planeada e não consegui modificar isso. Mas o que eu me lembro muito bem é quando cheguei cá, em agosto, as notícias que estavam a passar na televisão e no rádio nessa altura eram tão negativas sobre Portugal. Nessa altura, claro, ainda havia bastante... As pessoas ainda estavam, e os partidos também, não? Ainda estavam a aprender como viver numa democracia. Claro que havia coisas que não se deviam ter feito, havia coisas que... Claro, as pessoas estavam a aprender, como se diz aqui, as you go along. E aqui nas notícias, como é o costume, isso ainda acontece hoje, baseavam-se somente na violência. Olha, uma bomba, eu lembro muito bem que houve uma altura, uma bomba que foi posta em qualquer lado em Braga, por exemplo. Eu lembro de estar isso nas notícias, mas absolutamente sem dar o contexto daquilo que estava a passar em Portugal. E isso ainda me fez mais pena de cá estar e não voltar para Portugal. Mas é uma das coisas que me lembro muito bem dessa cobertura da Revolução em Portugal, que foi muito negativa e muito superficial daqui. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, respondeste, era isso mesmo que queríamos ouvir. A Maria Isabel, agora é a sua vez, diga-nos também, como estava lá, diga-nos como é que foi o 25 de Abril. Então eu vou começar, boa tarde a todos. Para mim já é boa noite, Maria Isabel. Maria Isabel, para mim já é boa noite. Esqueci-me. De qualquer maneira é muito agradável, a música também me comoveu, começarem com ela, com a grande Vila Morena. E antes de chegar ao dia 25, eu começo pelo 24, que é quando eu faço anos. De maneira que tinha uma festa na minha casa, eu morava em Algés, já estava na TAP, estava casada e tinha a família lá em casa a comemorar os anos. Até que chegou mais ou menos às 11 da noite, tenho um cunhado que diz, olha, estou a gostar muito, mas vou ter que sair, tenho que sair mais cedo. E eu fiquei muito admirada, porque ficávamos ali normalmente a festejar os anos até muito mais tarde, e perguntei à minha irmã, passa-se alguma coisa, portanto a mulher dele, passa-se alguma coisa, ele está doente, o que é que se passa? E nada, ninguém me dizia nada. Bom, passou-se, fiquei assim admirada, fiquei com o resto das pessoas, e depois cada um foi para a sua casa e foi dormir, até que no dia seguinte, liga-me uma senhora que trabalhava lá em casa e diz, a senhora não saia de casa porque há uma revolução. E eu, mas uma revolução de quê? Ela disse, estão tropas na rua, está o povo assustado, eu não sei o que é que se passa, mas estão a dizer na rádio para ninguém sair de casa. Daí, depois de passar as primeiras impressões, eu entendi porque é que o meu cunhado saiu às 11 da noite. Foi para ir para casa, ouvir o sinal
que seria a música para se apresentar no navio da Armada, onde ele, na muito altura, bem. era tenente. Muito bem. E fez parte, depois de tudo o que se passou, e quanto a mim, deixei-me ficar a ver também, para nós era assim uma coisa, embora já tivesse havido umas tentativas, nunca esperávamos que fosse de uma maneira tão completa, de norte a sul, que houve, felizmente, a libertação do regime que tínhamos antigamente, e sem sangue, e com os cravos, e tudo muito maravilhoso. Parece-me sempre que vi um filme e que não era uma realidade quando liguei já à rádio, televisão, e depois vi os jovens oficiais tomarem conta da televisão, depois já estarem a falar na rádio, etc. E fui vivendo ao longo dos meses e aprendendo muito quem é que eram, portanto, os lutadores civis que vieram se juntar aos militares, e daí a chegada do Álvaro Cunhal, de Mário Soares, muita gente que não fazia a mínima ideia que, enfim, que existiam, que era proibido, era proibido falar de política, porque éramos todos, de uma maneira ou de outra, castigados, e com a idade, na altura fiz 27 anos, portanto somos os dois mais velhos do painel, e então fui pronto, aprendendo muita coisa, e depois a assistir, por exemplo, no 11 de março, logo a seguir, na altura nós mulheres não podíamos ser chefes de cabine, passou na TAP uma grande mudança para a igualdade das duas profissões, porque fazíamos o mesmo trabalho dos rapazes, os rapazes ganhavam mais que nós, eram promovidos a chefes, nós não éramos, porque éramos mulheres, aquela coisada toda, uma grande injustiça que às tantas, eu vou falar pela minha profissão, tomávamos como, eu não digo natural, porque no fundo ficávamos revoltados, pegávamos nos mesmos contentores pesados como eles, e o porquê de não haver acesso a evoluir na profissão. Bom, isso passa-se, a TAP também mudou, mudou o regime, mudou tudo a nível de Conselho de Administração e etc, e serviços, e nós passámos a ter os mesmos direitos dos rapazes. Já começou pessoalmente uma grande evolução na profissão. Mas dá-se o 11 de março, estou eu na TAP, nos nossos edifícios, a tirar o curso para chegar à chefia, e há uma, digamos, não sei como é que é de chamar, mas um golpe numa base, que agora não me lembro, Encarnação parece-me, que é ao pé do aeroporto. Ora, o que é que acontece? Vêm os militares, fecham as portas, os portões de todos os nossos edifícios, e ninguém sai, ninguém pode sair até eles darem licença. Portanto, tenho mais essa a acrescentar para ganhar a democracia. Não é fácil, embora o nosso país tivesse a sorte de ter os jovens capitães suficientemente inteligentes para não entrarem chamado a matar. Foi tudo muito bem feito, muito bem feito. E aí, pronto, ficámos mais com aquela na nossa história. A seguir, portanto, passo eu a ser chefe de jovens comissários que tinham feito os 4 anos no chamado ultramar. Portanto, tinha rapazes calejados de guerra
que ao virem para esta profissão, como tiveram começado de baixo, como nós todos, e era eu uma miúda, com aqueles, vos chamaram um nome engraçado aos nossos rapazes, que eram os calmeirões, ter que prestar, portanto, seguir as diretivas que a chefe nos briefings fazia. E eu disfarçava muito bem, porque estava nervosíssima, enfim, mas consegui ir até por aí fora e ir apreciando tudo o que se passou com a maldita da PIDE, com a libertação dos preços de Peniche. E outra coisa que nós tivemos a oportunidade foi de ver o presidente, o almirante Américo Tomás e a filha, Natália, que ficavam no nosso hotel Miramar, no Rio de Janeiro. Portanto, já com uma certa idade, ali, enfim, como é que eu hei de explicar? Muitas pessoas com menos, talvez, dó, porque passaram, como eu disse há bocado, muitos dos nossos rapazes sofreram na pele a guerra, e então fizeram com que ele não se sentisse confortável no sítio onde estava, incluindo a filha, também não foram assim, digamos, muito bem tratados, como era uma certa válvula de escape e um certo insulto ter que sofrer um homem que tinha feito parte do regime de Salazar e que depois de nós ouvirmos, e eu no meu caso vou falar, o meu pai ia sendo preso na altura do Salazar porque fez campanha por Humberto Delgado, e se não fosse a minha mãe que o viu, a minha mãe era enfermeira e estava no consultório do médico, que era o Dr. Cardoso, que pertencia, portanto, ao regime salazarista, na Madeira, e disse ao meu pai, olha, vocês que tenham cuidado porque foram acusados de que vão ter uma reunião, e o meu pai não foi, o meu primo fugiu para a Venezuela porque era mesmo ativo, e, enfim, estas coisas foram depois despertando em nós mais curiosidade e mais conhecimento do que os nossos futuros dirigentes, que chegámos, o Dr. Mário Soares foi Presidente da República, e depois o Dr. Álvaro Cunhal era do Partido Comunista, e fomos aprendendo mais coisas que não eram faladas à nossa frente, na minha geração, porque era proibido. E foi assim que depois vem a descolonização, onde eu fiz parte e achei, foi um tempo horrível na nossa vida de tripulantes, ao trazer aquelas pessoas que saíram com, a maior parte com uma malinha, olha o que está a acontecer na Ucrânia, traz-me imensas memórias, e chegar depois ao 11 de setembro, não era 26, já não me lembro bem o dia, em setembro, quando veio o general Ramalhianes e por aí fora, e ficaram estas memórias. Mas são umas memórias que nunca as vais esquecer, e nós agradecemos imenso as ter trazido. Eu só queria dizer que se eu estivesse no Hotel Palace no Rio de Janeiro, quando, era o Miramar, no Rio de Janeiro, com o senhor Américo Tomás e com a filha, eu passei 4 anos na tropa e 2 anos debaixo do fogo no Moçambique, era capaz também não ter respeitado muito bem. Mas pronto, era talvez a minha opinião. Eu acho. Porque é da Dona Maria Isabel. Por isso eu digo, eu tento compreender, mas esqueçamos, era ver um derrotado velhinho, se eu fosse mais novo eu não tinha. Sim, mas aquele sentimento. Mas é diferente. A idade ajuda, mas não atenua. Sim, pronto, agora queria perguntar à Catherine. Catherine, no 25 de Abril, portanto, a Catherine não era nascida ainda, e Não.
No 25 de Abril, em vossas casas é celebrado, ou na escola onde andou, é celebrado? Eu vou fazer a mesma pergunta também ao Gonçalo. Portanto, o que é que a Catherine se lembra de sua casa, na sua casa e na escola onde andou, na escola e na universidade, sobre o 25 de Abril? Celebraram alguma coisa ou não? Ou não celebravam? Boa noite, da Costa Leste. Sim, sim. Eu não era nascida na altura do 25 de Abril. Aliás, o meu pai emigrou para cá em dezembro de 76 e a minha mãe em dezembro de 77. Ambos estavam em São Miguel, nos Açores, quando arrebentou a Revolução. E lembro-me dos meus pais contarem que as notícias chegaram um bocado atrasadas. Na altura, os Açores ainda continuavam bem isolados das notícias do continente. Acho que aquilo só a 26 pela manhã, etc., é que o pessoal ouviu que estava a acontecer alguma coisa. Houve miúdos, inclusive o meu tio, o irmão mais novo do meu pai, que aproveitaram para furar as aulas no dia 26 para irem fazer manifestações, etc. Mas pronto, na altura toda a gente percebia o que era o regime, mas não percebiam muito bem o que iria acontecer a nível diário e o que é que iria mudar a nível diário nas vidas deles. Lembro-me dos meus pais contarem que cresceram a perceber que não podiam falar mal do governo, que pronto, a partir do momento em que arrebentou o 25 de Abril, houve mais abertura, mais ligações ao continente, a informações exteriores, etc. Enquanto, no que diz respeito à minha criação, tenho noção destas histórias e daquilo que os meus pais contavam acerca disto. Andei numa escola portuguesa comunitária cá, falavam sobre o 25 de Abril como um acontecimento histórico, como é óbvio. Na escola dita americana, não é? Em que andava tipo das 8 às 3 da tarde, nunca ninguém falava nisto, porque naquela altura ainda não tinha impacto suficiente a nível de mudanças mundiais, não seria como, por exemplo, a queda do muro em Berlim, ou etc. Apesar de, numa escala muito mais pequena e muito menos violenta e muito menos fascista, ou etc., ser mais ou menos o mesmo conceito, ou seja, tipo, o governo a controlar o pensamento e etc. Mas na escola portuguesa falavam, mas mesmo assim as pessoas ainda continuavam assim um bocado antigas e acho que um bocado condicionadas no que diz respeito àquilo que sentiam-se à vontade a falar sobre o assunto. Pode ser que quisessem falar muito mal do governo salazarista, etc., e o regime, mas eu não me recordo na minha educação de língua portuguesa, na escola portuguesa, que também falou e tocou muito no aspecto histórico, não me lembro delas terem falado, das professoras terem falado mal ou de forma negativa, mas sim, os meus pais falaram sempre. Aliás, o meu pai veio para cá com 20 anos, só não completou o serviço militar porque veio para cá foi dispenso definitivamente, uma licença definitiva para ser dispensado do serviço militar, porque na altura do 25 de Abril, em 74, não é? Aquilo arrebentou e quem saía dos Açores muitas vezes voltava em urnas. E a minha avó entrou em pânico e lá ele pediu uma licença definitiva e até aos 45 anos de idade o meu pai não pôde estar em território português mais de 90 dias consecutivos, senão teria que se apresentar para completar esse tal serviço militar. Portanto, sim, são estas as minhas memórias iniciais de 25 de Abril e da história que eu conheci. Ainda bem, mas já tinha uma ideia, já tinha realmente uma ideia o que era viver debaixo de uma ditadura. Gonçalo. Eu não, os meus pais sim. Sim, claro, os pais, mas os pais ao contarem ficou logo a saber também. Gonçalo,
o que é que tem ouvido sobre o 25 de Abril? Bom, muito boa tarde a todos, a partir de Los Angeles hoje, para centrar também um pouco de que forma que eu venho aqui falar. Eu sou ainda jovem, muito mais para o 25 de Abril, tenho 21 anos e vivo há 7 aqui na Califórnia. Por isso ainda cresci em Portugal. Por isso, em termos do que era em família ou na escola, nunca foi celebrado, mas na minha família, sem dúvida, sempre falamos muito sobre o 25 de Abril, e sempre foi uma data que marcamos e que assinalamos na escola, sempre mais num contexto histórico. Mas então, para eu poder falar do 25 de Abril, não posso evidentemente falar da data em concreto, não era nascido ainda por 25 anos. Claro. Posso falar sobre ele como um símbolo, eu acho que é um símbolo para a minha geração. E considero que por vezes injustamente ignorado ou menosprezado, porque nascemos e crescemos num Portugal que já se sentia confortável num regime democrático, mesmo que assentasse apenas num par de décadas. Na verdade é que jamais poríamos em causa a segurança dessa liberdade, quer democrática, quer individual. E por conseguinte olhamos o 25 de Abril como uma data importante, claro, mas com a sua distância. E mesmo perguntar aos meus pais sobre o dia em 74 serve de muito pouco, porque os dois somados não tinham nem 10 anos. Por isso, quando eu quero ouvir relatos, e para ouvir esses relatos tenho que falar com o meu avô. E aí digo, e sim, ouvi sempre variadíssimos relatos, mais até do que foi o 25 de Abril em si, sobre como era a vida antes do 25 de Abril. E pude conhecer assim um pouco melhor esse Portugal tão diferente e que é aparentemente tão distante. E o meu imaginário foi-se desenvolvendo, se bem que pintava todos esses relatos da mesma cor que o resto das anedotas ou das histórias que o meu avô contava, faz tudo parte das histórias do avô. Mas só mais velho é que ganhei então essa sensibilidade para compreender a situação, ou a totalidade, se é que já compreendi, mas isso é outra questão. Mas ele contou-me algumas histórias que eu posso partilhar aqui também, para meu total espanto, que a Coca-Cola não era permitida em Portugal durante a ditadura. Mas Salazar tinha uma explicação. Uma explicação porque se o nome é certo, Coca é droga, logo não entra em Portugal. Se o nome não está certo, ou seja, se não há nenhum narcótico neste refrigerante, a publicidade é enganosa, logo não entra em Portugal. E ouvi mais histórias, muitas do tempo de liceu do meu avô, mas o que mais me chocou foi sempre o reduzidíssimo número de pessoas com o privilégio de terem uma educação secundária. E atenção, com educação secundária entenda-se qualquer coisa acima da 4ª classe. Da 4ª classe, exatamente. Porque o seu liceu, era o Alexandre Herculano, tinha à volta de 500 alunos. Somando mais outros tantos no Rodrigues de Freitas, que eram os únicos 2 liceus que havia no Porto, temos à volta de 1000 jovens no total, no Grande Porto, a estudar nesse tempo. Portanto, a seguir à 4ª classe, para aqueles que tinham o privilégio de chegar tão longe e escapar ao analfabetismo absoluto, o destino mais comum era mesmo seguir para trabalhar. E falamos então de tempos verdadeiramente difíceis e duros, uma população paupérrima, muitos a necessitar de transitar a pé, caminhando quilómetros e quilómetros diariamente para fazer as suas vidas, e seguiam pela rua descalços. Considerando que isto seria uma má imagem para o país, mesmo com toda a pobreza que exaltava, com toda a propaganda, quero dizer, que exaltava a pobreza generalizada do povo, Salazar instituiu uma lei que mandava que as pessoas andassem calçadas pela rua. Logo, dá uma solução do povo, que é comprar um par de sapatos e calçar apenas um. Porque quando esse estivesse demasiado gasto, deita-se esse fora e calça-se o outro. Tenho mais uma, que não ouvi do meu avô, ouvi do meu tio, que é o Irés da família, árduo adepto do Benfica. Então é Irés mesmo, é Irés mesmo. Mas ele relatava, ao relatar as jogadas heroicas do Eusébio, tanto pelo seu clube como pela seleção, contou-me uma vez que o jogador estava destinado a seguir rumo à Itália, para jogar na Juventus. Bom, isto era numa altura em que as autoridades ditavam quem estaria autorizado a viajar e não foi permitida a sua saída do país. Salazar ordenou que Eusébio continuasse a jogar em Portugal e citou compromissos militares como justificação. Eu posso-me alongar um bocadinho mais, eu acho que vou começar a entrar pela segunda pergunta e assim vai já uma a seguir à outra. Eu vou voltar assim para a segunda pergunta mesmo, Gonçalo, mas eu devia dizer qualquer coisa. Não, porque então eu posso ir já de seguida, que isto segue... É que então... a única coisa que com certeza o seu tio não me disse é que o Salazar gostava muito das pessoas de cor, por isso mesmo não queria que o Eusébio saísse. Era a razão primordial, não era porque eu jogava bem a bola, não, ele queria ter sempre uma representação de pessoas de cor lá em Portugal, que ele adorava as pessoas de cor.
Bom, Gonçalo, muito obrigado. Eu agora vou ter que passar para o nosso amigo, o Sr. Professor Diniz, para fazer a pergunta número 2. A pergunta é só, o Gonçalo vai seguir, mas é só para as pessoas saberem que, de facto, a pergunta número 2 tem a ver com quais são os valores de abril, e aliás está aqui na ordem que, e para os outros também saberem que vai ser o Gonçalo, portanto ele já, portanto vai mesmo embalado nisso. A ordem vai ser, portanto, o Gonçalo, a Catherine, o Anísio e a Maria Isabel, para esta pergunta. A pergunta, portanto, que o Gonçalo vai começar é, e dar continuidade àquilo que estava a falar, portanto, das histórias. Eu só queria acrescentar, Gonçalo, que há também uma outra história, eu não sei quanto à veracidade da mesma, mas o Salazar chamava a Coca-Cola a água suja do capitalismo, e portanto, porque ele era anticapitalista, apesar de ser um Estado corporativista, não é? Mas entretanto, para os nossos amigos que nos estão a acompanhar e aqueles que nos acompanharão, portanto, mais tarde, através das gravações, o que o Gonçalo vai tratar na continuidade é quais são os valores de abril para si, como veem estes valores no mundo de hoje, e obviamente temos 4 pessoas com 4 visões diferentes no aspecto em termos de onde foram criados, da geografia, das idades, etc. Portanto, quais são os valores do 25 de abril, como veem esses valores no mundo de hoje e como veem o 25 de abril hoje em Portugal. E o Gonçalo é o primeiro a continuar, portanto, para esta pergunta, e até porque ele, como disse, está aqui há apenas 7 anos, esta parte nos Estados Unidos. Sim, e o meu mundo foi sempre diferente, tanto em Portugal como aqui nos Estados Unidos. Mas falando do mundo que vivia em Portugal, qualquer restaurante, até mesmo o bar da escola, vendia Coca-Cola. O meu Portugal, nunca foi propriamente rico, fala-se em crise desde que nasci, e também de momento não tenho grandes expectativas de futuro. Mas, mediante as dificuldades generalizadas no país, não há nem sequer comparação com a pobreza que existia em Portugal no século passado. E a tendência hoje em dia é de todos os bons jogadores de futebol saírem do nosso campeonato o mais depressa possível, em busca de palcos e de prémios maiores. Para mim, a verdade é que é inimaginável viver num mundo fechado e sem acesso a banalidades como refrigerantes. É indesculpável que haja uma fração da população que governe e que oprime, submetendo todos os outros a uma pobreza material e educacional. É inconcebível que alguém, quer seja jogador da bola, engenheiro, médico, turista, outra pessoa qualquer, que não possa livremente cruzar a sua fronteira e sair do país. Pressupondo que aceita o outro lado, mas isso é outra questão. Mas a importância do 25 de Abril é relembrar-me que o inimaginável, o indesculpável e o inconcebível fazem parte da realidade do mundo dos meus avós. A importância do 25 de Abril é relembrar-me de que o inimaginável, o indesculpável e o inconcebível também podem fazer parte da minha realidade. Pois a verdade é que a liberdade e a democracia não estão garantidas. E não há, para mim, nada mais importante neste mundo do que precisamente as nossas liberdades individuais. Porque a liberdade de expressão, eu poder dizer o que quiser, eu poder vestir o que quiser, amar quem eu quiser, ser quem eu quiser fazer de mim. Não há nada tão importante como o direito a explorarmos todas essas complexíssimas vertentes de expressão que fazem de nós humanos. E é por isto que considero o 25 de Abril importantíssimo. É um marco histórico que nos lembra que é necessário lutarmos para garantir esses direitos fundamentais. Demonstra o poder da força de vontade de um povo que unido fez tombar um regime de décadas com palavras e cravos e não com tiros e sangue. E espero que a minha geração em Portugal tenha essa consciência. Que saiba que estas celebrações não são só importantes para os nossos avós, porque a distância que aparentemente temos ao 25 de Abril não existe, porque vivemos os resultados dessa revolução diariamente sempre que bebemos uma Coca-Cola, e que ninguém se iluda, porque beber uma Coca-Cola hoje não garante que haverá uma amanhã. Portanto, a luta do 25 de Abril não aconteceu em 74 para ser apenas relembrada uma vez por ano. Tem que ser uma luta constante, aguerrida e sentida, que assegure que todos nós possamos celebrar livremente e abertamente tudo o que individualmente faz de nós quem somos. Bem, não haja dúvida. São os valores de Abril. Catherine, para si, os valores de Abril,
como é que vê esses valores de Abril, portanto, os valores que o Gonçalo acaba de falar, portanto, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade toda ela, não é, de vestir o que quiser, liberdade de pensamento. Como é que vê esses valores no mundo de hoje, Catherine, e como é que vê o 25 de Abril hoje em Portugal, nos contactos que tem, não só profissionais, mas também com famílias e amigos? É assim, eu não cresci, não cresci em Portugal, cresci cá, mas também cresci, obviamente, num ambiente e num governo e num país em que nunca houve restrições sobre aquilo que podia dizer, pensar, falar, etc. Pelo menos a nível de idade, não é? Os meus pais cresceram, os meus pais até aos 16, 17 anos, ou quase aos 16, 17 anos, não sabiam, tinham plena noção de que não podiam falar com certas pessoas, porque toda a gente sabia quem eram agentes da PIDE, etc. Aquela expressão só não se sabe o que não se faz, não é? Acho que veio um bocado daquela vida que eles passaram até à Revolução. E acho que também tem um pouco a ver com a mentalidade deles até hoje em dia, ou seja, tipo, eu sou capaz de dizer, nascida cá nos Estados Unidos, tipo, qualquer coisa contra o governo, e eles tipo, não, mas não devias falar mal sobre este país é ótimo, tipo, sim, em comparação com o país de onde cresceram, na altura, quando cresceram, sim, este país é ótimo, não é? Tipo, deu-vos todas as oportunidades, tinham acesso a tudo, podiam pensar, falar e agir como queriam, ao contrário daquilo que aconteceu enquanto eram adolescentes, não é? Enquanto cresceram em Portugal. Eu tenho uma mentalidade um pouco formatada de uma forma diferente, não é? Porque eu cresci aprendendo que liberdade de expressão é normal e normalíssimo. Sendo que também percebo que isto não é o caso em todo o mundo. E vemos isso até hoje com cenas que estão a acontecer na Europa do Leste, etc. Guerra, né, em países asiáticos ou de origem árabe, que são muito mais restritos, etc. Para mim, o 25 de Abril significa tipo um ponto de viragem num país que também, que está ao lado da Espanha, que também passou por um ponto de fascismo, um período de fascismo, etc., não sei o quê, em que o pessoal europeu ligou-se assim um bocado à abertura mental. Ou seja, vamos, espera aí, podemos falar e dizer e pensar como queremos, e como disse o Gonçalo, e podemos conseguir isso de uma forma pacífica. Não é preciso tiros, nem carros blindados, nem pessoas a morrer. De facto, podemos fazer isso de uma forma sensata e foi o reconhecer daquilo que toda a gente queria, não é? E que toda a gente pensava, tanto que ninguém ficou revoltado com a revolução. Ficaram todos contentes e muito abertos àquilo que vinha entrando e à abertura e à exposição a coisas novas e pensamentos novos e importações de produtos tipo Coca-Cola, etc., e marcas internacionais. Não ficamos tipo bichos espantados à espera que toda a gente explicasse aquilo que estava para vir. Toda a gente estava tipo naquela, tipo, não, eu quero perceber, não me expliquem, eu vou perceber. Portanto, acho que Portugal continua nesta de perceber, obviamente está a um nível muito mais elevado e muito mais aberto, mas para mim o 25 de Abril é isto, é aquela compreensão de que temos uma liberdade total e a 360 graus a nível de tudo o que queremos ser, o que queríamos ser e o que queremos passar a ser. Bem, obrigado, Catherine. Então, passo para, acho que há aqui um eco qualquer, passo, portanto, para desta feita, portanto, para o Anísio. Anísio, para si, os valores de Abril, como vê esses valores no mundo de hoje e como vê o 25 de Abril hoje em Portugal? Olha, para mim os valores são, se eu
resumiria a 3 coisas: liberdade, como toda a gente falou, igualdade, okay? I think foi a outra coisa que essa canção Grande Miranda tanto realça, e solidariedade. O que vejo no mundo hoje em dia, olha, o que vejo é que, por exemplo, a liberdade é uma coisa que não é garantida. É preciso continuar a defendê-la. Isso é mesmo até mesmo neste país. Não é? E isso aconteceu aqui há 2 anos, no dia 6 de janeiro. É possível, de um momento para o outro, a liberdade desaparecer. Vimos também aqui, para não vou tentar não ser muito político, mas até a nível estadual neste país, pode ser político, à vontade, Anísio. Estamos a ver a redução da liberdade em vários setores. O Gonçalo há um bocado disse, agora em Portugal pode-se beber Coca-Cola, pode-se falar, pode-se amar. Para algumas pessoas aqui talvez não seja tão fácil em alguns dos nossos estados. É muito encorajante para mim o que está a acontecer hoje na Ucrânia a nível de apoio. Mas até isso me choca um pouco, porque embora o que estão a passar os refugiados da Ucrânia é impressionante, é incrível e é chocante e nunca deveria ter acontecido, a verdade é que isso acontece em muitos países, na África, por exemplo, todos os dias, e nós nem sequer prestamos atenção. Por isso, para mim, os valores, eu estou ainda muito chegado àqueles valores de inocência, de esperança, de um mundo melhor que Abril trouxe. É óbvio que em Portugal as coisas estão muito, muito melhor do que eram antes, nem há comparação, até mesmo com a adesão à comunidade europeia e tudo isso. Mas eu creio que ainda não chegamos a esse ponto de realizar todos aqueles sonhos, aquela esperança. Talvez não se possa, não sei, mas eu tenho ainda, é isso que eu me lembro. Quando eu me lembro do 25 de Abril, lembro de festejá-lo quando lá estive, e quando penso e revejo as minhas memórias aqui todos os anos, é isso que eu penso. Temos ainda trabalho a fazer e não podemos deixar de estar cautelosos para continuar essas liberdades. É um trabalho inacabado, não haja dúvida, é um trabalho inacabado. A liberdade não é garantida para sempre. Aliás, tem sido o eco de vocês os três, e passo agora para a Maria Isabel. Cara amiga, portanto, para si, quais são os valores de Abril? A mesma pergunta, como é que vê esses valores no mundo de hoje, e particularmente como é que vê o 25 de Abril hoje em Portugal? Tem muito contacto, vai a Portugal várias vezes, não é do ano, e tem muito contacto com a família e amigos lá. O que eu vejo e que me orgulha imenso é a evolução que o nosso país teve no campo académico. Portanto, hoje em dia, o nosso povo, desde as cidades até aos cantinhos mais recônditos, de trás-os-montes, nas ilhas, tudo tem oportunidade de ir para a escola. Construir-se na Madeira, que havia no meu tempo, os meus primos, que eu tive a sorte de nascer no Funchal, e nascendo no Funchal tive acesso ao liceu, havia a escola industrial, só não fomos, porque éramos muitos, para a universidade, na Madeira não havia, e ir para o continente era uma fortuna, era só para quem tinha dinheiro, que curiosamente, numa geração anterior, tive família que conseguia estudar Coimbra e Lisboa. Pronto, tinham dinheiro e eram pessoas nascidas no campo, mas tinham aquelas propriedades e tal que deu para os pais terem o bom senso de os mandar estudar, porque tinham capacidade de duas maneiras, não só portanto monetária, como os rapazes, cá está, a maioria foram rapazes, não é? Porque as meninas para a escola nem pensar, mas
E isso, eu tenho um orgulho tão grande, porque só depois de me reformar é que eu conheci o Portugal fisicamente mais de les a les. E hoje em dia nota-se a criança no campo e a criança da cidade tem os mesmos valores, tem o mesmo acesso às escolas primárias, foram construídas nas suas terras, na Madeira. Eu vou falar sempre do Dr. Alberto João Jardim, do a quem doer. Aquele homem, por acaso era sobrinho do tal, e é, Agostinho Cardoso, que era lá um dos do governo madeirense e salazarista de Gema, fez com que todas e inaugurá-las todas, também tinha essa, deu acesso com o que nós chamamos os forados às terras pequeninas, e vamos àquele Corral das Freiras, que aquilo era um mundo que uma pessoa vivendo na ilha não conhecia o mar. Isto era inconcebível numa ilha pequena como é a Madeira. E ele conseguiu, portanto, isto graças ao 25 de Abril, atenção, daí o elegermos para presidente do governo regional, vários anos, acho que até teve mais anos, no governo regional que o Salazar no poder. Não me importa, também fez os seus erros, obviamente, mas só o fruto de eu chegar do trabalho dele na parte académica, na instrução das crianças, porque a educação começou em casa, e na vontade dos pais de mandar os filhos para a escola, que naquele tempo não havia. Eu conheço pessoas que estão cá imigradas da minha terra, inteligentíssimas, que tiveram aqui como o país de oportunidade a todos, e queriam ir para a escola e não tinham para onde ir. Não havia escola naquelas aldeias, o acesso era horrível, como o Gonçalo diz, iam tudo a pé e descalços, porque lá, pronto, e punham um cartão na sola daqueles sapatinhos do domingo para ir à missa. Olha, coisas incríveis que senão eu nunca mais me calava a contar, mas o que o 25 de Abril trouxe, e hoje vê-se em Portugal, e vou lá, em qualquer parte, sejam cidades grandes, Coimbra, Porto, Lisboa, o Funchal, as ilhas açorianas, as capitais, e não sei o quê, todos os miúdos têm acesso a uma escola. E vê-se as universidades cheias, e embora certos cursos facilite aqui ou ali em relação às notas, mas os miúdos sabem disciplinas que antigamente eu fico gaga de emoção, porque na minha casa eu tinha sempre os meus primos do campo, e dormíamos dois nas camas, nos quartos, para os miúdos poderem ir à escola, para poderem ir ao liceu. E depois muito poucos até, uns avançaram para o continente, porque entretanto houve possibilidades, mas a maioria ficou-se para o liceu, escola industrial e para fora. E saber que o nosso povo foi proibido, porque não havia meios. O Salazar não deixava educar o povo, porque sabendo que educando o povo ele não ia resistir com aquele regime, se as pessoas fossem educadas. E hoje eu tenho um prazer em ir a Portugal, estou com um grande desgosto, porque eu sou democrata, tenho o meu partido de escolha em Portugal, não vou dizer aqui, mas está lá a crescer, inclusivamente na minha terra, um partido de extrema-direita que eu tenho um desgosto enorme, que avance com mais adeptos, porque entretanto o mundo está muito mal, como este país que era o farol do mundo, vê-se o que é que está a acontecer na política, e penso eu, quando ouço certas pessoas falarem naquele congresso, se vocês vissem o que é viver numa ditadura,
nunca tiravam a democracia do maior e mais poderoso país do mundo, porque é um crime o que está a acontecer, um crime enorme. E porquê? Por falta de esclarecimento, por ambição. E, enfim, eu não vou dizer mais nada, porque senão, não, que é a propósito, e tu aqui em Los Angeles, no hotel, a falar, para vir comemorar o meu aniversário do tal dia 24 de Abril. Muito bem, e temos que, portanto, parabéns, porque nem toda a gente celebra o aniversário à volta do 25 Exatamente, de a Abril. partir de agora. E portanto, antes de passar para o meu amigo Ilídio para a terceira pergunta, na realidade, portanto, os valores de Abril, a democracia, a igualdade, a liberdade, a solidariedade e o direito à educação. Aliás, está na Constituição Portuguesa que, na realidade, portanto, o direito à educação e o direito à saúde foram ganhos enormes para Portugal, que não se tinha, porque eu sou da geração, em 1968, meu avô materno, que tinha estado nos Estados Unidos da América, sofria de um problema cardíaco, isto no arquipélago dos Açores, numa freguesia junto da Praia de Vitória. Ele era um homem que tinha eu vou dizer nos termos açorianos, alqueires, não é? Que, portanto, ele tinha, portanto, cerca de 180 alqueires de terra. Era um homem extremamente rico, mas não havia saúde, serviços de saúde. Ele tomava, que eu ainda hoje não sei porquê, mas ele tomava, portanto, azeite de oliveira, quando tinha dores no peito, quando tinha problemas cardíacos. Isto em 1968, meus amigos, não é assim há tantos anos. E, portanto, a liberdade, as oportunidades, a solidariedade que falou, portanto, o Anísio, a educação e a saúde foram os grandes ganhos de Abril, não haja dúvida nenhuma, e os valores de Abril que ainda hoje, como disse portanto, o Gonçalo, há pobreza em Portugal, mas é muito diferente da pobreza de 68. Ilídio, para o número 3, por favor. A pergunta número 3, eu tinha dito que o webinário realmente tinha perguntas pertinentes, mas as respostas têm sido espetaculares. Eu agora na pergunta número 3, a ordem seria a Maria Isabel primeiro, o Gonçalo, o Anísio e a Catherine em quarto lugar. Uma vez mais, isto não é pela importância das pessoas, mas sim só para dar uma sequência a este webinário. Eu começava por ler esta pergunta. Como é que vem o 25 de Abril na nossa diáspora, particularmente aqui nos Estados Unidos? E porquê é que acham que é tão pouco celebrado? Alguns de vocês já o disseram, mas eu queria que repetissem. Porquê é que não há sequer celebrações a nível do corpo diplomático? Eu, por acaso, sei com certeza o porquê, mas vou deixar que vocês o digam, ou pelo menos que deem as vossas opiniões. Porque é que acham que assim é? Porque no dia 10 de junho, como sabem, toda a gente vem para tirar as fotografias, mas no dia 25 de Abril, eu, que já estou aqui desde 78, nunca vim cá ninguém para tirar as tais fotografias. E porquê é que temos na comunidade da nossa diáspora, claro, parece que temos um certo receio, medo de 25 de Abril. Portanto, eu repito, e se fez favor, então, Maria Isabel, Gonçalo, Anísio e a Catarina. Como vem o 25 de Abril na nossa diáspora, porquê é que acham que é tão pouco celebrado? E porquê é que acham que o corpo diplomático não celebra com as comunidades? Porquê é que é assim? E porquê é que pensam, o que é que pensam? Será que a comunidade tem receio ou medo do 25 de Abril? Faça favor, Maria Isabel. Ora, eu acho que grande parte da nossa imigração, quando cá chegou, com aquelas dificuldades todas que tinham, como é que eu ia dizer sem magoar ninguém, eram um bocado iletrados. As pessoas que chegaram aqui, o que queriam era trabalhar, chegaram a um país que lhes davam as oportunidades todas, desde o século XIX, cá estão, vinham, era para trabalhar, e depois muitos criavam os filhos para
lhes seguirem os passos, trabalhar naquilo que eles conseguiam a nível de propriedades e fazendas e firmas, e não sabiam até que ponto é que o regime, antes do regime salazarista, já tínhamos cá a imigração. Com o regime salazarista não faziam a mínima ideia que era devido ao regime que nós tínhamos, que eles eram pobres. Eu acho que não se debruçavam porque não sabiam, e muitos também quiseram trazer os filhos numa outra altura para fugirem à guerra, tanto a migração para cá como para a Europa. E hoje em dia eu constato que há, infelizmente, pessoas na nossa imigração que não têm a noção do que é uma democracia. Vieram para cá há tanto tempo, não tiveram a oportunidade de ver a evolução da terra-mãe das ilhas, e aqui, portanto, inscreveram-se porque são a maior parte adquiriu a nacionalidade americana, e dado não haver muita abertura intelectual para ouvirem a palavra socialismo, comunismo, ditaduras, não sabem diferenciar ainda muito bem essas diferenças. Para nós aqui, que nos confessamos democratas, eu chego a ser insultada de que sou comunista. Tu não és comunista. Isto há pessoas que estão cá há muito tempo, muitos bastante ricos, em bens, digamos, pessoais, mas intelectualmente não houve muita abertura em relação para que as pessoas fossem esclarecidas e agradecerem mais o facto de viverem numa democracia, em liberdade e isso tudo, porque quando cá vieram isso existia e foram um bocadinho nessa onda. Atualmente custa-me muito, porque eu vou aqui ao chamado Campo, às vezes mesmo de propósito, e vejo aqui nas cidades, há pouco esclarecimento o que o totalitarismo pode fazer. E tu cheia de medo agora nestas próximas eleições, e sei que muitos vão votar porque querem voltar a um tempo de um presidente que ia dando cabo, e oxalá que ninguém consiga voltar ao mesmo, numa ditadura que ia destruindo os Estados Unidos, no meu ponto de vista. E com a saída desse presidente, eu fiquei cheia de esperança agora com o presidente, que respeito imenso, o presidente Biden, que vão haver pressões de certos lados, de que, sem saberem e sem nunca terem vivido num totalitarismo, que vão querer que a América acabe não sendo o maior país democrata do mundo. E tenho esse susto, oxalá que esteja enganada, oxalá que estes temores não se confirmem. Com certeza que não, com certeza que não. A esperança é sempre a última a morrer. Gonçalo, como é que o Gonçalo vê o 25 de Abril na diáspora? Bem sei que está aqui há muito pouco tempo, mas já passou aqui uns 4 ou 5 anos de certeza absoluta que já viu o 10 de junho, porque
É uma coisa que eu gostava que respondessem também, se pudessem. Porquê é que as celebrações a nível corpo diplomático do 25 de Abril não existem? O 10 de junho existe, porque são as datas em que, com certeza, a TAP faz as viagens mais baratas para virem cá e tirarem as fotografias do costume. Mas o 25 de Abril, desde 78 que estou cá, como disse, nunca os vi ser celebrados. O que é que acha, Gonçalo? Eu acho que vai um pouco ao encontro de uma ideia que a Maria Isabel trouxe ao debate, que acho que há não acho que seja medo, eu acho que não há um ponto comum entre a narrativa que se criou à volta de 25 de Abril e a vida das pessoas na diáspora. Bom, eu, como membro da diáspora, eu estou cá há 7 anos, como membro da diáspora, só mais ou menos algum. Eu vivi aqui 6 anos um bocadinho sozinho, a minha diáspora era eu e os meus pais. Só aqui salutar. Sim, só aqui de um ano é que tomei consciência de quão viva a comunidade aqui nos Estados Unidos, a comunidade portuguesa. Mas desde então que tenho estado muito presente e que aprendo mais que posso. E eu acho que é essa... não é esse ponto de encontro. Há ainda muito esse estigma aqui nos Estados Unidos, e com todo direito, e entendo-se porquê, à volta desses termos do socialismo e do comunismo. E o comunismo, esse põe de parte totalmente, mas o socialismo aqui nos Estados Unidos ainda é entendido como uma palavra muito, muito perigosa. E nós em Portugal ou na Europa temos uma visão diferente. O espectro político americano e o espectro político europeu pouco se sobrepõem um ao outro, quase que existem, são quase sistemas diferentes. E eu acho que é a partir daí, a Revolução do 25 de Abril é vendida como uma revolução, claro, que libertou o país de uma ditadura. E para quem veio para cá em 74, 5, 6, 7, 8, para fazer uma vida, para trabalhar e para tentar mudar as condições de vida difíceis, pouco interesse tem se o país mudou, se revolucionou. Por isso, para a pessoa comum, eu acho que se dilui a importância do 25 de Abril um pouco na vida diária dos Estados Unidos, até porque Portugal, dada a sua dimensão, não entra na esfera mediática dos Estados Unidos. Portanto, para a pessoa comum, eu acho que perde por aí. Para como mencionava, o corpo diplomático, eu acho que é uma certa, até em Portugal, eu reconheço que cá tem uma certa reivindicação de esquerda do 25 de Abril. O 25 de Abril foi quase uma revolução de esquerda contra o poder ditatorial. E em vez de ser uma revolução do povo contra uma ditadura. E daí eu acho que entra um pouco em choque com as ideias e com a vida de geral nos Estados Unidos. Mas Gonçalo, então, mas não acha que o corpo diplomático que vem por aqui de 4 em 4 anos, que deviam ser eles também um pouco responsáveis por elucidar e por falar um pouco sobre o 25 de Abril, ou são eles mesmos que têm o tal receio de falar sobre isso? Eu acho que acaba por ser um pouco a aceitação de uma realidade. Eu não considero que seja receio, acho que é também não quero estar aqui a malhar em ninguém, que não é com essa intenção que estou aqui a falar, mas acho que é um certo conformismo. Pronto, se não há interesse das populações, porque é que vou eu estar a pôr interesse naquilo? E é uma pescadinha de rabo na boca, como dizemos em Portugal, as coisas não umas à volta das outras, não há interesse do povo, não há corpo diplomático em ação, o que leva a menos interesse do povo, o que leva a menos interesse do corpo diplomático. Claro que tem que haver, alguma coisa tem que quebrar este ciclo, e acho que estamos a fazer parte hoje num desses eventos que procura trazer e consciencializar as pessoas de efetivamente o que é a data de 25 de Abril, que é mais do que é muito, muito mais do que uma revolução de esquerda contra uma ditadura. E acho que é por aí que tem que ser, e é por aí que o corpo diplomático também deve ir, de consciencializar as pessoas, e pronto, eu vou bater no mesmo ponto, e lá eu já estou a entrar outra vez pela próxima pergunta outra vez, mas tem que estar na base das liberdades individuais. É mais do que uma revolução que aconteceu uma vez, porque o 4 de julho também não interessa a ninguém em Portugal. A narrativa que foi criada tem que se rever-se, talvez, e tem que se entender o 25 de Abril como mais do que uma data que acabou com uma ditadura. Anísio, qual é a tua opinião sobre como é que vês o 25 de Abril na diáspora? Tu já estás, bem sei que estavas nos Estados Unidos, em Nova Iorque, agora estás na Flórida. Na Flórida.
Porquê que é tão pouco celebrado? E achas que os corpos diplomáticos não têm uma palavra a dizer sobre isso? Eu acho que sim, o corpo. Eu estou admirado que realmente eles não estejam mais envolvidos nisso. Mas se calhar até é capaz de ser mesmo esse receio de receberem uma reação negativa da comunidade. Porque eu acho que a comunidade é muito conservadora, como disse a Isabel. Várias vezes tenho ouvido falar do 25 de Abril como uma revolução comunista. E o Diniz falou, por exemplo, há pouco, quando estávamos a falar dos valores, por exemplo, falou o valor, o direito à saúde, por exemplo. Isso é uma coisa que não existe aqui. E quando se fala daqui da necessidade de haver, de realmente impor esse direito, de dar esse direito às pessoas à saúde, é visto como uma atividade socialista, não é? E acho que a comunidade veio para aqui já muito conservadora, com pouca educação, e depois aqui ainda mais viu esses valores realçados. E claro, tens razão, eu acho que o corpo diplomático poderia ter uma função muito importante em tentar educar ou sei lá, trazer umas sardinhas, olha, fazer umas sardinhas, assim, uns bolinhos de bacalhau, toda a gente vinha cá fora. Mas acho que também dá, isto não era para dizer isto, mas agora chegou-me à ideia, é uma oportunidade também para organizações como a Palcos, para criar esse ambiente, para criar essa educação na comunidade. Tiraste uma pergunta, porque era a pergunta que eu ia fazer à Catherine como presidente da Palcos. E fazê-lo sem medo também, porque realmente, mas é preciso ter coerência. A Revolução de Abril foi uma revolução de esquerda, ok? Foi uma revolução de esquerda. Sem dúvida. Embora agora muitas pessoas queiram dizer que não, mas foi. De maneira que não tenho muita esperança realmente na diáspora. Eu fiquei tão surpreendido aqui há poucos meses, quando até foi o Diniz que divulgou esses números de votantes portugueses aqui na diáspora, nas eleições portuguesas. Não só por quem eles votaram, mas tão pouco que votaram. Ainda bem que foram poucos, porque senão ainda eram capazes de votar mais por essas mesmas pessoas de quem estava a falar a Isabel também. Mas acho que, outra vez, organizações como a Palcos e o que o Diniz está a fazer com a Fresno, com a universidade, tem a impressão que há uma oportunidade, pelo menos para a juventude, para as pessoas mais novas na diáspora, para se educarem e para começar realmente a dar esse valor que nós damos ao 25 de Abril. Bem, muito obrigado. Agora, mais ou menos respondeste aquilo que a pergunta tinha. E Catherine, o que é que a Catherine pensa? Como é que vê o 25 de Abril na diáspora, aqui nos Estados Unidos? E o que é que se pode fazer para que haja mais apetite de saber algo sobre o 25 de Abril? Bem, como todos disseram, é muito pouco celebrado a nível oficial. No que diz respeito ao corpo diplomático, com todo o respeito ao corpo diplomático, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, etc., até porque temos um consul honorário aqui também no painel, no Diniz. Eu não estou aqui como consul honorário, eu separo muito bem as águas. Eu sei. Mas não era para ofender ninguém, acho que... Não, mas ofenda à vontade. Acho que ainda há um pouco daquela mentalidade de não ofendermos ninguém, de não abordarmos temas que possam ser possivelmente ofensivos, não é? Até porque há uma divisão clara a nível de geração e de faixa etária com os mais conservadores e os mais liberais, não é? Mas acho que devia de ser
devia de ser muito mais celebrado, havia de haver muito mais educação por parte do governo português no que diz respeito à diáspora para com o 25 de Abril, porque de facto estamos aqui a fazer este webinário e a poder falar sobre os governantes que estavam em poder durante a ditadura, como também os governantes que estão em poder hoje em dia, precisamente porque houve a revolução do 25 de Abril. Portanto, uma coisa é informação, outra coisa é tipo escolher um lado, não é? E eu acho que as pessoas confundam um pouco isso, ou seja, abordar o assunto e falar sobre o assunto e celebrar uma coisa que foi histórica não quer necessariamente dizer que estamos a escolher, estamos a pôr de um lado ou outro. Estamos basicamente a ver e a retribuir a visibilidade histórica daquilo que aconteceu, que é uma revolução pacífica que fez com que caísse uma ditadura e com que o pessoal se abrisse mais, cada um acaba por poder acreditar, falar, pensar e viver da forma que quiseres, devido a esta revolução. Portanto, acho que tanto o corpo diplomático como também a diáspora devia de reconhecer isto. Era mesmo essa quase a resposta que eu estava à espera, exatamente. Quase. É que nós, até porque assim, a pauta também... eu digo quase porque o corpo diplomático tem uma responsabilidade bastante grande em elucidar a diáspora onde vão estar inseridos durante 4 anos. Tem responsabilidades de emitir passaportes e cartões de cidadão, e está presente naquilo que eu continuo sempre a repetir nas festas do 10 de junho, mas também deviam ter, eu não digo em todos os clubes, porque são N clubes que nós temos aqui nos Estados Unidos, mas em alguns, se selecionassem 2, 3 clubes por ano para celebrar o 25 de Abril, de certeza absoluta que aquilo que o Gonçalo mencionou, que nunca ouviu nada do 25 de Abril aqui, já tinha ouvido, porque o senhor embaixador ou o senhor cônsul de Califórnia já tinha falado, hoje vou estar aí, porque é uma data muitíssimo importante para Portugal e para aqueles que saíram de Portugal. Porque uma das coisas que ainda não disseram, mas que não se esqueçam que há muitas pessoas, e a Isabel disse que saíram de lá de Portugal na altura dos anos 60, 70, a imigração, porque a imigração fazia parte da arquitetura monetária do Sr. Salazar, que era o seguinte: as remessas dos imigrantes eram mais do que suficientes para pagar a guerra colonial. Bom, peço imensa desculpa que eu não ia ser eu a responder, mas Catherine, era mesmo isso. Amigo Diniz. Ora bem, nós vamos terminar com a última pergunta e uma ronda breve, que é, antes de entrar nela, queria apenas dizer-vos 2 coisas. Primeiro, como a Catherine disse, eu sou consulário e queria de facto separar as águas, e portanto deveria ter muito cuidado, porque como consulário eles pagam-me tão bem que eu posso perder o salário e é uma grande chatice para o meu orçamento mensal. Inês, não era para estar mal, desculpa lá. Era mesmo só, não queria criticar o corpo diplomático. Não, mas é a questão de que eu penso que exatamente o que tu disseste, Catherine, ou seja, portanto, na realidade é aquilo que se escolhe, ou seja, portanto, o Gonçalo tem toda a razão, a Revolução de Abril, e todos tocaram nisso, o Anísio, a Maria Isabel, tu também, a Revolução de Abril está conotada com a esquerda em Portugal, não é? Não haja dúvida nenhuma, isso portanto está, mas é um facto que aconteceu, e é um facto que o Portugal que temos hoje é por causa disso, é por causa dessa revolução, é um facto histórico que merece ser, portanto, celebrado pela missão diplomática portuguesa, independentemente de onde ela esteja, nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita, ou, portanto, ou em qualquer outra parte do mundo. A segunda questão é que, agora permitam-me também editorializar um pouco,
só pelo seguinte, é que se celebra o 10 de junho com pompa e circunstância. Não esqueçamos uma coisa, é de facto o dia do nosso poeta, é de facto o dia de Camões, não é? E quem é que não quer celebrar Camões, mesmo quem nunca o leu na sua vida, mas acha que ele é um grande poeta, mas o 10 de junho foi utilizado pelo regime salazarista para criar o falso império e criar a falsificação da raça portuguesa, porque não somos uma raça, somos de facto uma identidade. E, portanto, se há um feriado em Portugal que foi utilizado pelo velho sistema, não é? Tal como a Casa Portuguesa, a célebre canção, foram utilizadas pelo velho sistema, na realidade foi o 10 de junho. Não quer dizer que paremos de celebrar o 10 de junho, mas no país da democracia, na realidade, sempre tive dificuldade porque é que não se celebra o 25 de Abril, é a primeira coisa. E a segunda, acho que é algo que a Catherine tocou há pouco, quando ela disse que presenciou as escolas comunitárias e que pouco se falava-se, mas falava-se, olha, hoje é o dia da Revolução e tal, não sei o quê. E eu, nos 22 anos que dei aulas numa escola secundária, portanto, apresentava o filme, tinha que cortar aquelas partes, não é, dos capitães de Abril, que não se podiam dizer, portanto, mas apresentava o filme, comentava o filme, passávamos uma semana e umas vezes os alunos no princípio diziam assim, porquê é que a gente está a aprender isto? E disse, porque isto faz parte da história de Portugal e precisam aprender, é só, não é? E ao fim de uma semana depois de verem o filme em várias partes, até gostavam imenso, faziam o seu cartaz de Abril, etc. Portanto, é uma questão que temos que trabalhar nela. E daí essa pergunta, que podemos fazer para trazer ânimo ao 25 de Abril na diáspora? Que atividades gostariam de ver? Quer o mundo diplomático, que falamos dele, quer o mundo associativo, desde a Palcos até a Associação do Espírito Santo, ou a Associação porque o Espírito Santo pode celebrar Abril. Aliás, a bandeira do Espírito Santo é vermelha, portanto é da cor dos cravos. Que atividades gostariam de ver, portanto, no nosso movimento associativo, no nosso movimento educativo, portanto, as escolas comunitárias, até mesmo as escolas do movimento, portanto, do mundo oficial americano, e a nível académico, porque, e já agora prefiro só para vos dizer, que o mundo académico, não talvez com a continuidade que deveria ter, e não estou aqui a defender o mundo académico, mas o mundo académico tem sido o único espaço onde se tem celebrado casualmente e esporadicamente o 25 de Abril. Em Berkeley celebrou-se durante muitos anos, eu levava alunos, etc., com a professora de Olinda Adão. Celebrou-se também, portanto, em Fresno, celebrou-se em outras universidades, será celebrado o 25 de Abril em Santa Bárbara, onde o Gonçalo está, portanto, agora no dia 25 de Abril, na segunda-feira. E há algumas universidades aqui e acolá que têm um colóquio ou uma coisa mais académica sobre o 25 de Abril, mas também não tem sido com a continuidade desejável. Portanto, todos vós, portanto, de uma forma ou de outra, todos vós estáis envolvidos numa associação, ou conhecem uma associação, ou conhecem algo, ou estão na universidade, no caso do Gonçalo, e portanto, o que é que acham que a gente podia fazer, se pudessem-me dar 3 ou 4 ideias para entrarmos, portanto, a comemorar o 25 de Abril, a partir deste painel que é feito pela Palcos e pelo PBBI, e a ordem vai ser a Catherine, o Gonçalo, o Anísio e a Maria Isabel. E obviamente a Catherine vai falar da Palcos, não é? Entre outras. Sim. A nível associativo, confesso que provavelmente a Palcos podia fazer um pouco mais para trazer um novo ânimo ao 25 de Abril na diáspora, não é? Até agora, tirando este webinário, por exemplo, limitamos a pôr uma publicação nas redes sociais ou então a enviar tipo um e-mail, uma newsletter tipo às pessoas que se inscreveram para receber, mas é através de iniciativas como esta, como este webinário, não é? Que sejam mais informativos, ou até talvez a trabalhar com instituições tipo o Instituto Camões, etc., para que haja mais educação a nível das escolas comunitárias, por exemplo, ou um outreach mais profundo para com as associações locais, numa iniciativa mais co-branded, não é? Para haver, nem que seja tipo uns cartazes,
uns PDFs, algo que possam também divulgar, só para lembrar ao pessoal, não é? Olha, se querem concorrer a algum subsídio para comprar uns cravos, não é? E metem os cravos lá nos vossos clubes. E o pessoal lembra-se, até porque é assim, eu não celebro o 25 de Abril, mas se por acaso estiver no supermercado no 25 de Abril e vejo cravos vermelhos, eu nem gosto de cravos, mas compro os cravos vermelhos, não é? Porque lembro-me que é 25 de Abril e é preciso uns cravinhos. E é mais uma questão sentimental e psicológica, mas isso é próprio de mim, e eu acho que é preciso muito mais esforço a nível associativo, principalmente associativo, para que o pessoal sinta isso subconscientemente, ou seja, vê um cravo vermelho e pensa tipo, olha, cravo, 25 de Abril, e penso nisso e posso pensar nisso e posso falar nisso porque houve o 25 de Abril. Muito bem, não haja dúvida, e uma boa afirmação de facto, as associações, o movimento associativo de facto tem um papel muito importante, porque, e vou passar para o Gonçalo, que a ordem é portanto Catherine, Gonçalo, Anísio e Maria Isabel, porque o Gonçalo numa sessão em que ele participou, disse algo, ele disse sempre coisas muito inteligentes e muito provocatórias, e ele disse de facto algo que ainda hoje marcou, ou seja, quando se falava sobre a questão da responsabilidade do governo português sobre outras questões, não é? Questões de língua, cultura, etc. E ele disse, não, nós é que temos que trazer Portugal para isto porque não há um apetite lá para estas coisas, não é? E muitas vezes nós, quando nós estamos na diáspora, há muito tempo esquecemos dessa realidade, é que não há de facto o apetite. E, portanto, terá que ser, talvez, o nosso movimento associativo, como disse a Catherine, a celebrar Abril e a convidar a tal entidade diplomática a estar presente nessa associação. Gonçalo. É como diz, Dinis, isso não é novidade. Eu, de todos os estudos que tenho feito, já li escritos dos anos 50 e 60 a dizer que o governo português na altura já tinha abandonado as comunidades, porque isso não é de agora, mas é a realidade que temos. Entretanto, só fazer também ligar o fim da pergunta passada à resposta que vou fazer agora, que estamos aqui todos a falar sem complexos e de uma forma muito aberta, eu farei o mesmo. Eu, para me centrar e para dizer então de onde é que eu venho, eu sou assumidamente anticomunista e não sou de todo socialista, se bem que respeito com certeza qualquer vertente da democracia liberal. No entanto, não há nem lado bom nem lado mau da história. A história foi o que foi, de modo que é preciso termos essa consciência do importantíssimo papel, nomeadamente do PCP, na Revolução de Abril. Por isso é um facto e é verdade, e com certeza que deve ser estudado e celebrado de um lado histórico. Agora, a história e a vida corrente e as celebrações que serão feitas ano após ano também têm que ser coisas diferentes. Eu, por exemplo, no Natal, eu não celebro o nascimento de Jesus, sou católico por tradição quase, mas não sou crente, eu celebro a família, é uma oportunidade de ir a Portugal, e celebro os cozinhados da minha avó, nem gosto muito de bacalhau, mas é o que há para comer. De modo que acho que tem que haver então uma certa reinvenção de como olhamos o 25 de Abril. Tem que ser mais do que um marco histórico, porque marcos históricos há dezenas e centenas, porque senão também andamos à procura da data em 1143, quando Afonso Henriques disse que era Portugal. Tem que haver alguma coisa que atraia efetivamente as pessoas. E eu vou na mesma tecla, para mim não há mesmo nada mais importante do que essas liberdades individuais e a liberdade de expressão, isso que a Catherine também já mencionou tantas vezes, de podermos abertamente dizer o que somos e o que pensamos, de modo que a comunidade, para celebrar o 25 de Abril, que se celebrem a eles próprios. Que cada pessoa se celebre a si, que tenha essa consciência da sua tradição portuguesa, que houve uma data importante e é a partir dessa data que podemos todos ser quem somos. De modo que num dia por ano, que todos os portugueses tirem o 25 de Abril para ir fazer uma caminhada para as montanhas, respirar o ar livre, que é bonito e faz muito bem, ou para experimentar pintar, se nunca pintaram, ou cantar uma canção para quem nunca cantou. Que meditemos nos nossos sonhos e que possamos celebrar quem somos, até acima de associações ou de clubes. Esses têm que trazer essa consciencialização, esses são os que têm que dizer 25 de Abril vai acontecer, porque lá está, na vida corrente dos Estados Unidos, o 25 de Abril não existe, de modo que tem que partir dessas associações, de lembrar às pessoas
calma, há uma data importante para todos nós como cultura e como povo que vem aí. E o que é que essa data significa? Significa que cada um de nós pode ser quem é e pensar o que quer e fazer de si o que quer fazer de si. De modo que é isso que devemos celebrar. Bem, Anísio, portanto, na sua perspectiva, portanto, o que é que podemos fazer para a diáspora celebrar o 25 de Abril, o mundo associativo, académico, educativo, etc.? Pois, para mim, não é tão importante celebrar o dia propriamente dito, mas celebrar aquilo que o dia significa. E a minha esperança é que quando, se conseguirmos realmente desenvolver programas onde falamos do 25 de Abril, o que aconteceu como aqui, o que era antes, o que foi depois, quais foram os valores desse dia, a expectativa é que essas pessoas que participam nesse tipo de diálogo, que possam depois participar na vida política muito mais ativamente e mais com maior sabedoria, não só na política portuguesa, mas também aqui. E é isso que é o 25 de Abril. 25 de Abril é uma abertura, como disseram todos, mas é também uma oportunidade para buscar aquilo que é melhor de todos nós. É só isso. Muito bem, não haja dúvida. Para, portanto, vivermos o 25 de Abril todos os dias. Maria Isabel. Eu começava por o corpo diplomático. Neste caso, temos agora um cônsul muito jovem, energético, cheio, adora o que faz, está num país e numa cidade, e é preciso ver que ele não é só cônsul-geral de Portugal em São Francisco, ele é só cônsul na Califórnia, tem 13 estados à sua responsabilidade, e podíamos fazer género, como eu gosto de andar sempre em festa, num parque que fosse apelativo, e todas incluindo o consulado e todas as associações se disponibilizassem a iniciar uma tradição onde nos reuníssemos todos, como se faz no Dia de Portugal. Não quer dizer que seja exatamente no dia 25, pode não calhar, mas celebrar e explicar o 25 de Abril, e esperemos que houvesse grande adesão e curiosidade das pessoas que, de facto, aqui, ou na diáspora, e não é só nos Estados Unidos, não têm muito interesse em lembrar. Muitos nem sabem explicar e entender o que foi a Revolução dos Cravos pelos jovens capitães de Abril. Exato. Portanto, muito obrigado aos quatro. Na realidade, mais celebração em termos de o viver todos os dias e também em termos de educacionais. Portanto, por exemplo, no estado da Califórnia temos 11 escolas secundárias onde se ensina a língua portuguesa. Em cada uma dessas escolas deveria haver uma semana dedicada a Abril. Eu fazia quando estava na escola. Muitas vezes recebia críticas. Aliás, se a Maria Isabel foi acusada de comunista, eu sou acusado de comunista todos os dias. Sei que não sou, portanto não, mas também se fosse, podia ser. Qual é o problema? Eu tenho amicíssimos amigos comunistas, não tenho problema nenhum com eles, são pessoas muito boas, adoro-os, como adoro também os meus amigos de todos os partidos. Tenho algumas pessoas do Chega, esses gosto menos. Portanto, mas em termos portanto, de ideologia, na realidade ainda continua a ser, apesar desses anos todos, o insulto que se dá na comunidade portuguesa é quando não se gosta de alguém, és comunista. Isso acontecia quando eu tinha 18 anos, quando eu estive na escola secundária.
E quando fui portanto, com os meus amigos, todos os meus amigos que eu conheço, que são hoje intelectuais em várias universidades, todos eles eram acusados de comunistas. Portanto, pronto, é o que as pessoas fazem. Mas é o que é. Portanto, muito obrigado aos quatro, muito obrigado, obviamente, ao Ilídio. Vou passar para o Ilídio, depois tenho uma última palavra que é, eu vou ler um excerto muito pequeno do fim de um poema do José Carlos Jário dos Santos, que era comunista já agora, para as pessoas não, mas escrevia bem, e que eu tenho uma história antes disso para contar muito breve. Basilídio. Então eu vou acabar agradecendo a todos os panelistas pela participação e obrigado a todos que assistiram a este webinário. E eu vou-me despedir com um 25 de Abril sempre. Boa noite. Muito bem, obrigado, Ilídio, obrigado mais uma vez aos quatro, portanto, ao Anísio, à Maria Isabel, à Catherine, ao Gonçalo, obrigado a todos que têm estado connosco. O nosso próximo webinário será sobre o ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos da América, e será, portanto, daqui a mais ou menos 3 semanas teremos essas informações, em nome do Instituto Português Além Fronteiras, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia e da Portuguese American Leadership Council of the United States, a Palcos. Muito obrigado a todos que aqui estiveram connosco. Termino, portanto, com estas breves palavras de um poema muito longo do José Carlos Jário dos Santos, que se chama As Portas que Abriu. Portanto, é assim uma espécie de poesia rimada, e a história é que este livro que eu tenho, que é a coletânea toda da poesia do José Carlos Jário dos Santos, foi-me oferecido por um padre. E o padre, quando trouxe o livro para os Estados Unidos, vinha a lê-lo. Ele já conhecia a poesia, mas não toda, do Jário dos Santos, vinha a lê-lo, e quando foi para entrar nos Estados Unidos com o seu passaporte, pôs o livro em cima, portanto, junto do agente federal. O livro na parte de trás, pois a parte de trás do livro tem a chancela da editora. A chancela da editora foi o Avante, e portanto já sabem o símbolo que o Avante trazia. E o padre inquietou-se para passar com o livro para os Estados Unidos, que ele tinha comprado para me oferecer. Porque, enfim, eu nem tinha pedido, mas obviamente o Jário dos Santos é uma figura típica, não é? Portanto, uma figura importante naquele período da construção da poesia e dos textos sobre a Revolução. Obviamente muito marcado, com uma tendência política muito marcada. Mas a última parte diz assim: e outras coisas em istas que não cabe dizer aqui, que aos capitães progressistas o povo deu o poder. E esse poder um dia, o que quiser roubar a alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe. Volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. E, portanto, as portas estão abertas, teremos que caminhá-las consoante as nossas perspectivas, mas sempre respeitando estes valores e estas portas que jamais terão de ser fechadas, e só esperemos que em Portugal, como todos vós o dissestes de uma forma ou de outra, que Portugal compreenda que aquilo que os outros países todos compreendam é que a democracia não é um dado adquirido, e a democracia, como dizia o presidente Barack Obama, it's not a spectator sport, não é um desporto para se ver sentadinho, é algo para se participar, it's not a spectator sport. Portanto, que Portugal não se esqueça daquilo que todos vós contastes há pouco, ou seja, que das coisas que aconteciam, que eram imprevisíveis, que eram, portanto, que eram inimagináveis, como disse o Gonçalo, hoje, mas que foram factos e foram parte da vida, do cotidiano das pessoas do dia a dia. Ainda ontem, num evento que nós tivemos do PBBI com o comandante Jorge Petencourt, ele falava que quando ele veio de Moçambique jovem, acho que criança, em 60, lá o que foi, acho que foi mais ou menos um pouco antes disso, e ele foi para uma escola numa aldeia em Portugal continental, com cerca de 20 alunos,
aquelas escolas antigas em que fazia a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe, toda no mesmo edifício e na mesma sala, e desses 22 alunos ele foi o único que foi estudar, ele foi o único que foi para o liceu e depois para a universidade. E ele disse, meus amigos, isto não era uma aldeia lá em cima num espaço muito longe, era uma aldeia que ficava a 90 quilómetros de Lisboa. Portanto, vamos viver Abril todos os dias. Um abraço para todos, viva Abril e obrigado pela vossa participação. Muito boa noite. Obrigadíssimo.